Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Vitor Sampolini, sou aluno de doutorado em Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina, faço parte do Núcleo de Pesquisa em Pedagogia do Esporte da UFSC e sou orientado pelo professor Dr. Michel Milstead e pelo professor Dr. Juarez Vieira do Nascimento. Hoje vou apresentar para vocês o meu projeto de tese de doutorado que se intitula Processo de Desenvolvimento de Habilidades para a Vida por meio do Rugby. Bom, nessa apresentação, trago então esse roteiro. Primeiramente, vou falar sobre as habilidades para a vida. Vou falar um pouco também sobre Urie Bronfenbrenner, que é o marco teórico que eu estou utilizando na minha tese. Vou trazer a problemática do estudo, alguns princípios metodológicos e, por fim, então, a organização do estudo. Em primeiro lugar, falando sobre as habilidades para a vida, o primeiro conceito que surge é lá na década de 80. Mas esse conceito, trazido pelo professor Steven Danish, ele foi se aprimorando e se desenvolvendo ao longo dos anos, até que em 2004 ele traz essa definição de que são aquelas habilidades que permitem que os indivíduos tenham sucesso nos diferentes ambientes que frequentam, que convivem. Posteriormente, aplicada já ao contexto do esporte, as habilidades para a vida são definidas como ativos pessoais internos que vão ser então facilitadas ou desenvolvidas no esporte e vão ser posteriormente transferidas para contextos não esportivos. Apesar de talvez na minha fala esse processo de desenvolvimento de habilidades para a vida parecer um processo linear, um processo bastante simples entre uma experiência no esporte e uma transferência para fora do esporte, esse processo é bastante complexo. E aqui eu trago 6 dos principais fatores que têm sido apontados na literatura como fatores fundamentais para desenvolver uma habilidade para a vida. Então eu trago as características da pessoa, biológicas, psicológicas e sociais, os processos pedagógicos que essa pessoa participa ao longo de sua trajetória esportiva, os ambientes que ela frequenta, como a escola, o esporte, a sua casa, os ambientes que ela não frequenta também, como os trabalhos dos seus pais, as diretorias dos clubes esportivos, as entidades esportivas da cidade que ela mora, assim como algumas oportunidades que ela pode receber dos seus treinadores, professores e familiares para transferir aquelas habilidades que ela aprende no esporte e, por fim, até o tempo de exposição que ela passa no ambiente esportivo. Entre os teóricos que estudam o desenvolvimento humano, Urie Bronfenbrenner é um dos principais, até porque ele dá muito suporte para a gente falar sobre desenvolvimento humano, especificamente no conceito de habilidades para a vida. Ele já tem sido adotado por diversos outros pesquisadores nessa área e tem contribuído profundamente para que a gente entenda de maneira um pouco mais completa e complexa com relação ao desenvolvimento humano. De maneira geral, Bronfenbrenner, na sua primeira proposta teórica, em 1979, ele traz 3 princípios muito importantes. Em primeiro lugar, a pessoa ela tem um papel ativo no processo de desenvolvimento, ou seja, ela não é uma mera consequência da influência exercida pelo contexto. Porque esse processo de influência ele é bidirecional, ou seja, o contexto influencia a pessoa e a pessoa influencia o contexto. E esses contextos que Bronfenbrenner traz não são apenas aqueles contextos que a pessoa participa presencialmente, como a escola, o esporte e a sua casa, e também inclui contextos que ela não participa presencialmente e contextos, inclusive, de sistema de cultura, como a cultura da região que ela mora, a cultura do país que ela mora. Além disso, Bronfenbrenner traz um conceito muito interessante, que é o conceito de díade. Segundo Bronfenbrenner, a díade é uma relação entre 2 indivíduos que pode ser fraca ou pode ser forte. E quanto mais forte for essa relação, maior é o potencial desses indivíduos se desenvolverem, em termos de desenvolvimento humano e, no nosso caso aqui, das habilidades para a vida. Então, a proposta teórica de Bronfenbrenner passa de uma proposta mais inicial em 1979, que é a teoria ecológica dos sistemas, para a teoria bioecológica em 1998, que surgem os primeiros princípios, que contempla o modelo PPCT, que integra as 4 dimensões de processo, pessoa, contexto e tempo. Bom, entre as diversas modalidades esportivas que estão sendo investigadas nos últimos anos com relação ao desenvolvimento de habilidades para a vida, eu trago aqui o rugby. O rugby talvez seja considerado e reconhecido como uma modalidade de muito contato físico, e de fato é. Mas também tem outras características que são muito importantes do rugby quando a gente pensa em desenvolvimento de habilidades para a vida, como o respeito e o companheirismo entre colegas de equipe e entre adversários,
o respeito máximo ao árbitro da partida, assim como os 5 valores que são pautados da modalidade e que são sugeridos pela entidade internacional, a World Rugby. Do mesmo modo, a Confederação Brasileira de Rugby também adota esses 5 valores: paixão, respeito, disciplina, integridade e solidariedade. E nesse momento que a gente estava considerando, então, a partir de toda essa problemática que eu trago, dessa contextualização, a gente estava considerando algumas dúvidas que surgiam a partir da leitura dos estudos empíricos sobre habilidades para a vida, dos estudos teóricos sobre Bronfenbrenner e do contexto do rugby, que seria, em primeiro lugar, como que as díades no ambiente esportivo podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades para a vida? E qual que é essa relação entre as habilidades para a vida com o modelo PPCT de Bronfenbrenner? Como que a gente pode estudar o ensino de habilidades para a vida, o desenvolvimento de habilidades para a vida, a partir de um paradigma bioecológico? E, por fim, como que os ex-atletas de rugby que tiveram uma participação, né, um envolvimento intenso na modalidade, transferem depois de se aposentar, depois de fazer a transição de carreira, para fora do esporte? Então, a gente traz aqui 2 principais objetivos, né? Em primeiro lugar, examinar a influência das díades estabelecidas por ex-atletas de rugby para desenvolver habilidades para a vida e, posteriormente, explorar o desenvolvimento de habilidades para a vida a partir de um paradigma bioecológico. Como princípios metodológicos, eu trago aqui, em primeiro lugar, uma grande reflexão que talvez esteja passando por vocês nesse momento, enquanto, infelizmente, a pandemia do Covid-19 ainda não finalizou. Então, em março de 2020, eu estava praticamente pronto para qualificar o meu projeto e começar as coletas de dados, mas então surge a pandemia e eu tenho que reorganizar, junto com meus orientadores, alguns princípios que a gente tinha para o trabalho. Além disso, algo que eu queria muito adotar no meu trabalho seria a abordagem de métodos integrados e uma abordagem longitudinal para investigar as habilidades para a vida. A abordagem de métodos integrados sugere que a gente conduza procedimentos de coletas de dados que estejam integrados um com o outro, no sentido de que uma coleta leva a princípios dos resultados que podem surgir e novas coletas que vão ajudar a alcançar esses resultados. Outro aspecto importante para entender as habilidades para a vida é incluir outras pessoas no ciclo dessa pessoa que a gente está investigando de maneira primária. Então, além de investigar o participante principal, investigar outros agentes que podem trazer informações importantes, como os pais, os colegas, os treinadores e alguns amigos. Então, os 2 primeiros participantes que surgem no meu estudo são participantes que vão me ajudar a entender um pouco mais das camadas mais exteriores do rugby, como a cultura do rugby, a história do rugby, o ambiente da Confederação Brasileira de Rugby e como que isso contribui para que os praticantes de rugby no Brasil desenvolvam habilidades para a vida. Então, eu entrevistei duas pessoas importantes, um historiador e um gestor esportivo. E esses 2 participantes fazem parte da fase 1 do meu estudo, que é para entender um pouco mais sobre a cultura e os valores do rugby. Os participantes principais da minha pesquisa são 2 ex-atletas, um homem e uma mulher. Ambos foram membros da Seleção Brasileira de Rugby, participando de campeonatos nacionais e internacionais, e já se aposentaram há mais de 1 ano. Por questões éticas de ser uma população bastante pequena, não vou trazer outras informações sobre eles. Então, esses 2 participantes entram na parte principal do meu estudo. Eles participam inicialmente na fase 2, em que eu conduzo as análises primárias na fase 1, por meio de uma abordagem de métodos integrados, e aqueles dados me ajudam a conduzir a entrevista que vai ser realizada na fase 2. Então, eu vou fazer uma entrevista inicial com essas pessoas, para entender um pouco mais sobre a trajetória de vida deles. Depois, eu faço uma segunda entrevista com os mesmos 2 participantes, para identificar fatores que ajudaram eles a desenvolver habilidades para a vida ao longo de suas trajetórias. E, por fim, faço uma terceira entrevista com os mesmos 2 participantes, claro que separadamente, né? São entrevistas semi-estruturadas individuais. E, por fim, nessa terceira entrevista, eu vou tentar entender como que eles transferem, então, para outros contextos, essas habilidades para a vida que eles desenvolveram. Para aprofundar e incluir os agentes sociais nesse processo de desenvolvimento humano, eu terei 3 tipos de agentes. O agente esportivo é uma pessoa que eles consideram importante na vida deles,
para que eles desenvolvessem habilidades para a vida e que fosse uma pessoa dentro do contexto esportivo. Pode ser um colega de equipe, pode ser um treinador esportivo, por exemplo, pode ser um professor escolar, desde que sejam alguém que eles se envolveram no ambiente esportivo. O agente da vida é uma pessoa que também ajudou a desenvolver habilidades para a vida, mas que foi fora do contexto esportivo. E o agente de transferência é uma pessoa que esteja em contato com eles mais no período atual e que consiga me trazer informações sobre como que eles agem hoje fora do contexto esportivo. Qual que é a personalidade deles, quais são alguns comportamentos que eles têm hoje. Então, após essas 3 entrevistas com os ex-atletas de rugby, eu vou pedir para eles me indicarem esses 3 agentes. O esportivo, o da vida e o agente de transferência. E aí eu vou entrevistar cada um desses 6 agentes, 3 agentes para cada um, para que eu entenda um pouco mais sobre como que esses atletas desenvolveram essas habilidades para a vida e tentando entender como que essas pessoas importantes que formaram díades com esses ex-atletas, como que essas díades aconteceram e como que eles também influenciaram essas pessoas. E, por consequência, como que também foram influenciados pelos ex-atletas, considerando que o processo de desenvolvimento humano, a partir de Bronfenbrenner, é um processo bidirecional. Após 3 ou 4 meses dessa condução dessa entrevista da fase 5, eu vou fazer uma nova entrevista a partir de informações que eles me trouxerem nos diários investigativos que cada um deles vai receber. Os diários investigativos serão oportunidades deles refletirem de maneira mais aprofundada ao longo de meses após as entrevistas. A ideia desse diário é que eles me tragam informações sobre como que eles estão transferindo habilidades para a vida, casos que acontecerem naturalmente no dia a dia, ou histórias que eles lembrarem após as entrevistas de como que eles aprenderam ou como eles desenvolvem habilidades para a vida. Então, é uma última oportunidade para eles me trazerem informações relevantes quanto a esse tema e, se necessário, eu conduza, então, uma última entrevista para aprofundar um pouco nessas informações dos diários. Bom, como resultados esperados, em primeiro lugar, eu trago algumas questões que são mais objetivas, que talvez sejam um pouco mais fáceis dos próprios participantes indicarem. Então, quais habilidades para a vida foram desenvolvidas e para quais ambientes elas estão sendo transferidas. No entanto, eu quero mergulhar um pouco mais também nesse iceberg e entender coisas mais subjetivas e mais complexas de indicar. Ou seja, quem foram as pessoas importantes para desenvolver habilidades para a vida, como que o contexto de alto rendimento influencia o desenvolvimento de habilidades para a vida, quais experiências foram importantes e marcantes nessa trajetória e, por fim, quais características do rugby influenciaram no desenvolvimento de habilidades para a vida. Eu agradeço profundamente a organização do evento e a oportunidade de estar aqui trazendo essas informações do meu projeto de tese para vocês, e eu estou à disposição para possíveis perguntas que possam surgir. Muito obrigado.